Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria e sob a proteção do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudos. Tem-se noticiado que está em constante o nível de infecção dos infectados pelo coronavírus. Diante deste contexto, resolvemos deixar a juízo de cada um o uso ou não de máscaras dentro do núcleo. Contudo, não podemos descuidar a álcool em gel na portaria do núcleo. Hoje, nós vamos agora, neste momento, nos prepararmos para recebermos a palestra do nosso companheiro. Vamos nos harmonizarmos com uma prece. Então, vamos, respirando profundamente, sentirmos a energia benéfica que a espiritualidade proporciona a cada um de nós. Desde que nós aqui adentramos, cada um de nós já recebe o tratamento que se fizer necessário e do qual nós nos fizermos merecedores. Estamos sendo beneficiados por estas energias, fortalecidos na nossa intimidade espiritual. Vamos aliviar o nosso pensamento de energias negativas e de pensamentos negativos que em nada contribuem para o nosso crescimento espiritual. E em vez disso, vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus por esta casa que nos acolhe, pela bênção de podermos estar aqui mais uma vez para nos beneficiarmos com o estudo do Evangelho que vem ser trago pelo nosso companheiro. Estudo esse que vem com esclarecimentos de Emmanuel sobre as mãos do nosso amado Chico Xavier. Que a paz permaneça em nossos corações e que cada vez mais nos enriqueçamos com estas bênçãos do Evangelho, para que melhor possamos caminhar nesta jornada, hoje e sempre, que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. O assunto de hoje é relativo ao 25º capítulo e o título é Apliquemo-nos. Trata-se de uma carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 14. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje que está sendo gravada. Inscreva-se, acesse, marque o sininho para ser avisado de novas postagens. E para falar sobre o tema, apliquemo-nos, com muita alegria convidamos o nosso companheiro David Gabriel, que é palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, David. Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, apliquemo-nos. É um tema que está no capítulo 25 do livro Vinha de Luz, que traz uma reflexão para a gente muito profunda sobre essa mensagem que Paulo dá a Tito. E para nós que estamos vivendo nesse momento onde nos é dado muitas informações no dia a dia, compreendermos que a gente tem que às vezes sair da superfície das palavras e nos inteirarmos das atitudes, das vivências, mas compreender como fazer, a importância do que fazer, né, do que estamos no propósito da nossa vida aqui, nos trará benefícios, muitas das vezes, que a gente não consegue mensurar. Benefícios que nós somente iremos reconhecer quando nós retornarmos para a nossa pátria verdadeira, que é no plano espiritual. Lembrando que esse é um período de viagem, onde nós estamos nesse mesmo barco, né? Talvez cada um em uma situação, mas todos lado a lado. E pegando um pouco do texto, nós vamos ver que o Emmanuel ele vem nos dar pequenos puxões de orelha. Ele vem falar, a princípio, que é necessário, muitas das vezes, crer na bondade, mas é indispensável que a gente não só creia nela, mas que nós nos abriguemos no serviço dessa elevação. É necessário guardar a fé, mas
Será que nós estamos somente permanecendo nesse velho palavrório, né, naquela atitude de chegar para a pessoa necessitada e falar: tenha fé, tenha esperança que isso vai passar? Quando muitas das vezes o que a pessoa está necessitando naquele momento é de um amparo real, é de um acolhimento real. A simples fala, a simples maneira de transpor uma palavra que é julgada, né, e às vezes ali fica aquela necessidade de que a pessoa vai ouvir e que deverá compreender que aquilo vai aliviar a dor, muitas das vezes não alivia. Então, quando o Emmanuel vem trazer para a gente esses pequenos puxões de orelha, ele nos alerta de algo muito importante. E aí nós vamos lá na passagem de Paulo, né? E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Aqui para passar, por favor. Aqui no segundo parágrafo, o Emmanuel vem dizer para a gente algo muito importante, que ele fala: é importante esse conhecimento do bem, mas que não nos esqueçamos das boas obras. É justo que nós dilatemos a esperança no futuro. Acreditemos que as coisas estão melhorando, confiemos, mas se nós olharmos, enquanto estamos num momento de mesa farta e de sol claro, aquele dia bonito, tudo é mais fácil de fluir. Nos dias de tempestade, nos dias frios, nos dias mais turbulentos, nebulosos, é onde nós somos chamados para viver em profundidade. É onde nós damos realmente o nosso exemplo de fé, de esperança, de ação. Passa mais um pouco, por favor, Lília. Só mais uma. Na minha anotação eu coloquei o seguinte: quando nos dispomos a fazer, deixando de lado os vícios que nós muitas das vezes nós imprimimos de forma momentânea e que causa às vezes nosso bem-estar, aquilo que os prazeres que nos sustentam, nós muitas das vezes percorremos um sentido contrário das virtudes. E esse sentido contrário das virtudes nos leva a enxergar isso que o Emmanuel vem dizer no início do texto, que é esse caminhar na superficialidade, esse palavrório muitas das vezes da fé, da esperança, essa comoção que nós às vezes damos às pessoas para que ela, tentando aliviar, mas sem uma atitude. Então nós vamos caminhar um pouquinho para a gente entender o que o Paulo quis dizer com infrutíferos. Tomar cuidado para não nos tornarmos infrutíferos. Eu vou ao Livro dos Espíritos, na questão 893, o Kardec pergunta para os Espíritos qual que é a virtude mais meritória. Então nós vamos agora caminhar, por quê? Quando eu estou no caminho dos vícios, eu estou sentido oposto às virtudes. Então, para mim, muitas das vezes, me carregar e compreender como viver a fé, como exemplificar a esperança, a bondade, eu tenho que compreender e praticar ela. E muitas das vezes esse é o caminho da virtude. É o caminho do Espírito que vem eliminando, desregrando-se daqueles prazeres que muitas das vezes estão na superficialidade, e é o que a gente promove para o outro nos momentos que estamos no dia claro, no dia que tudo é mais fácil. Então, os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais do progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária à atração das más tendências. Então, todas as vezes que nós nos dedicamos a não errar, a não falir, ou que enxergamos que o passo que daríamos poderia nos levar a uma queda, e nós recuamos, estamos no caminho das virtudes. Mas ele fala: mas o que há de mais sublime da virtude é o sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A virtude mais meritória é aquela fundada na caridade mais desinteressada. Então, todas as vezes que eu pratico algo de forma desinteressada, eu estou nesse percurso oposto. Eu recordo uma palestra do Haroldo, que ele dizia que o mal, muitas das vezes, é tudo aquilo que nós fazemos de bom para nós, de forma individual. Se eu faço algo de bom somente para mim, eu estou praticando mal. Porque muitas das vezes eu
percorro um caminho que eu não me importo com aquilo que eu terei que fazer para que o meu bem-estar prevaleça. Mas quando eu pratico o bem, é tudo aquilo que eu faço em favor do todo, o bem-estar de todo. Então aí a gente recorda Jesus que abnegou-se a si mesmo pelos que estavam ao seu redor e por todos nós que estamos aqui hoje, através do ensinamento do Evangelho da Boa Nova. Mas os Espíritos trazem essa mensagem e nos falam de uma maneira muito técnica. E aí eu trago um diálogo do senhor Adelino da Silveira, que foi um grande amigo do Chico. Ele é da cidade de Mirassol, e esse diálogo ele conta numa palestra que foi gravada no portal Saber Espiritismo, num projeto recordando Chico Xavier. Ele conta a história de vida dele em alguns momentos. E ele foi um senhor que ele escreveu um livro, né, nos diálogos dele com o Chico. São 700 perguntas que ele fez ao Chico, e o Chico respondeu todas elas, e ali estão, Chico Xavier de A a Z. E uma dessas perguntas ele fala para o Chico: qual é a virtude mais difícil de ser alcançada? A paciência ou a humildade? Então nós estamos falando que os Espíritos nos disseram, né, vou voltar no Livro dos Espíritos, que a virtude mais sublime é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. E aí o Adelino pergunta para o Chico qual que é a virtude mais sublime, a paciência ou a humildade? O Chico responde, e aí eu fico imaginando ele naquela vozinha dele, tranquila, vem falar: uma não vem sem a outra, mas a mais difícil de ser alcançada é a abnegação. Abnegar-se pelo próximo, abnegação, não pode ser ensinado. É algo vivido no silêncio com Deus. Olha que interessante. Abnegar-se pelo próximo é o que os Espíritos vêm dizer aqui. É o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Só que eles só não utilizam a abnegação. E aí o Chico vem completar a fala. Temos que compreender que nós não somos donos de nada, como nos diz Paulo de Tarso. E aí numa carta de Timóteo, ele cita Paulo, que fala: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar. Então aqui o Chico, ele recorda algo muito importante. E ele complementa a fala dizendo: desprender-se das posses, desprender-se das pessoas, este é o caminho. Uma das maiores dificuldades na terra é compreender a vontade de Deus a nosso respeito. Recordando novamente Paulo em sua queda, no caminho de Damasco, de joelhos em pleno sol do meio-dia, ele ainda não tinha se levantado e disse: Senhor, que queres que eu faça? Isso está no livro Paulo Estevão, está no Atos dos Apóstolos. E aí o Chico finaliza, segundo o Adelino de Silveira, dizendo: quantos de nós, em cada amanhecer, sentado ainda na beira da cama, olha para dentro de si e diz a Deus: Senhor, que queres que eu faça hoje? Provavelmente a resposta virá: abnegue-se pelo próximo, ajude o próximo. Lembramos de Madre Teresa em um determinado momento, nos seus trabalhos de ajuda aos necessitados. Chega um banqueiro na casa onde que ela trabalhava, ali vários doentes, feridos, pessoas com doenças contagiosas, e ele observa todo aquele ambiente de sofrimento, de dor, e Madre Teresa ali fazendo um curativo numa pessoa que estava numa situação complicada, e o banqueiro se aproxima dela e diz: irmã, eu não faria isso por dinheiro algum. Ela sorri com aquele silêncio dela, olha para ele e diz: nem eu. Refletindo para ele que ali nós temos duas formas de enxergar ele: na situação de mesa farta, na situação de sol claro, não faria aquilo por medo, nojo, né? aquela forma de repelir aquela situação de dor e de sofrimento, não querendo ser mais fácil, às vezes, tirar do bolso, pagar alguém para que ficasse naquela situação. Ali, ele não faria por dinheiro algum, e ela, da mesma forma, por amor ao próximo, nada no mundo valia por aquele trabalho que ela estava realizando.
Então nós começamos a perceber que esse trabalho da virtude está muito além do que nós estamos acostumados a imaginar. Enxergar que o Paulo vem dizer para a gente, que essa conquista de ser menos infrutífero na terra, é um trabalho que nos chama constantemente o alerta dentro do coração. Quando nós olhamos determinadas situações, determinadas pessoas, determinados ambientes, que muitas das vezes nós preferimos nos afastar. Quantos de nós, às vezes, evitaríamos passar de frente o presídio, no momento ali que está ali, que ela entra e sai de presos? O receio do ser humano que é similar a mim. Uma pessoa que, como eu, mas teve caminhos diferentes, mais dolorosos, tortuosos. Recordamos da mulher adúltera, que é levada a ser apedrejada, e é no momento onde que eles aproveitavam para testar Jesus, jogam ela no meio da praça, e ele se abaixa em silêncio ali, e aí eles perguntam: e aí, Senhor, devemos ou não, segundo a lei? Ele simplesmente fala: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Se nós formos nos livros Boa Nova, nos livros Nos Passos de Jesus, é um livro da Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo, o Boa Nova psicografado pelo Chico, pelo irmão X, Humberto de Campos, a gente vai ver duas leituras dessa passagem, aonde Humberto de Campos vem falar do questionamento dos discípulos com Jesus, mas por que se a lei falava para apedrejar, por que a gente não apedrejou? Por que você não autorizou? E aí Jesus fala: quem de nós saberá tudo o que ela tem passado? Ele sabia. Ele sabia as dores dela, os motivos que a levaram à falta de carinho, à falta de presença, à falta de amor, as dificuldades na infância, as dificuldades na vida adulta, os desprezos, as pessoas que se afastaram. Já no livro, fazendo spoiler, dos dois livros, mas já no livro da Amélia Rodrigues, ela vai dizer para a gente, contando esse relato, que a mulher procura Jesus à noite, no momento a sós com ele, e arrependida, pedindo a ele para que permitisse a ela segui-lo. E aí ele fala, acolhe ela, explica para ela que ali ele não estava para poder julgá-la. Assim como ele disse na praça pública, ele pergunta para ela: mulher, cadê os seus inquisitores? Se eles não te condenam, nem eu. Porque nós julgamos muitas das vezes. Então, o cuidado que nós devemos ter com a forma que nós agimos é fugir desses pequenos vícios. Nós não estamos aqui falando das coisas grandes, dos vícios que muitas das vezes nós carregamos dentro do nosso coração e que se afloram na hora da raiva, na hora do medo, na hora da tristeza, que muitas das vezes nós colocamos para fora quando vem a tempestade. Nós estamos falando das pequenas coisas. É o que tem trazido hoje, a mídia, de uma certa forma, para nos chamar a atenção a serviço da espiritualidade maior, a empatia, nos colocar no lugar do outro no momento mais difícil, no momento de dor, olhar para aquele ser humano que passa com dificuldade e falar: e se fosse eu? Eu recordo de uma palestra que eu ouvi, onde o Chico foi questionado sobre o aborto. E aí o Chico dá uma resposta que talvez nenhum de nós, eu falo por mim, nunca pensaria nisso. O que o Chico achava do aborto? Aí o Chico simplesmente vira e fala assim: olha, eu agradeço muito a minha mãe por não ter me abortado, senão eu não estaria aqui hoje. E ele só responde isso, não fala mais nada, a nos dizer o seguinte: que se eu estou vivo e a minha mãe não me abortou, por que eu tenho que desejar o aborto do outro espírito que está planejando a sua encarnação? Existem várias situações que são discutidas nesse meio, mas se coloque no lugar do espírito, não do olhar da terra para o céu, mas sim do plano espiritual para a terra. Começar a mudar o olhar da nossa vida para nos tornarmos o que o Paulo vem dizer: seres frutíferos, não infrutíferos.
Quando ele vem dizer ali de infrutuosos, passa mais um slide, o Emmanuel vem trazer para a gente, de outro modo, o terceiro parágrafo aqui, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, quando nós somos infrutuosos, belas figuras nas vitrines das ideias. Imaginar uma loja de ideias e nós estamos lá todos cheios de teoria para salvar a humanidade, para acabar com a fome, para aliviar o sofrimento dos depressivos, daqueles que estão em angústia, das pessoas que estão desempregadas, das pessoas que estão passando fome, aquelas pessoas que se acomodam e muitas das vezes nós somos preguiçosos, que não quer trabalhar, tem um monte de gente trabalhando na rua, e muitas das vezes a gente não sabe o que levou todo o caminho, todo o martírio, toda marca de vivência, às vezes, que somente um psicólogo poderia ajudar. Nós queremos nos tornar doutores das ideias que resolverão todos os problemas. Belas figuras na vitrine das ideias. Passa mais um. Sem qualquer valor na vida prática. E ele fala ali uma coisa interessante: a natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. Quem já viu um pé de manga no meio do ano, com aquela erva por cima dela toda florida? A erva não dá fruto nenhum, mas ela se destaca porque está no local mais alto, em cima de uma árvore. Às vezes a gente quer ser essa erva sobre alguém que está passando uma dificuldade. E se olharmos, nós estamos chegando aí, né, do meio do ano, o tempo está passando tão rápido, né? Daqui a pouco nós temos aquelas belezas que a natureza nos dá, que são os pés de pé, amarelo, rosa, mas ele é único no meio da montanha, só ele florindo, não dá um fruto. Eu nunca comi um fruto do pé de pé, mas é belo. E a gente tem que tomar cuidado, não julgando o pé de pé, porque a natureza dele é ser daquela forma. No período de seca, no período, é só ele para florir. Mas muitas das vezes nós queremos ser esse ser, esse pé de pé florido, que não vai contribuir em nada para o ambiente onde nós estamos. Então, o chamado que nós temos constantemente, e que o Chico vem falar para a gente, que o Emmanuel traz nessa fala, que os Espíritos vêm nos dizer, no Livro dos Espíritos, é esse cuidado de que nós temos a oportunidade de ser árvores frutíferas, de contribuir pelo próximo, com pequenas atitudes, nada que seja grandioso. Muitas das vezes o que a pessoa que está em sofrimento, que está se alcoolizando, no momento de fuga, ela só quer ser ouvida. Muitas das vezes nós queremos julgá-la. Está bebendo de novo. Mas por que ela está sendo conduzida para aquele ambiente? Uma pessoa que está em estado nervosa, brigando com todo mundo, se nós olharmos no íntimo daquela pessoa, a saúde mental dela não está boa. Fisicamente bem, mas exteriorizando um mal que está tumultuando dentro do seu coração. Algo que está atormentando dentro dela, que não permite que ela consiga enxergar além daquela situação. Eu vi hoje uma postagem no Instagram do professor acho que é Paulo de Barros, esqueci o primeiro nome dele agora, mas é uma postagem muito interessante, que ele falava o seguinte: nós já paramos para pensar que nós seremos espectadores da nossa própria vida durante todo o período que nós estivermos aqui na Terra? Ninguém sabe mais do que fazemos do que nós mesmos. E como nós nos portamos diante das nossas atitudes? Com orgulho ou com vergonha? Ou muitas das vezes nós optamos por nem olhar o que nós estamos fazendo para não sofrer. Se nós temos orgulho, então a fala do Paulo, a advertência que ele dá, só serve de alerta para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Mas se eu sinto vergonha, é bom olhar o que Paulo fala. Esse chamado dele. E aí, para a gente exemplificar um pouco mais, nós vamos no livro Estante da Vida.
É um livrinho fininho que foi psicografado pelo Chico, através do espírito de Humberto de Campos. E ele conta vários contos, e um deles ele vem trazer uma passagem do Evangelho que ele recolheu, né, nas bibliotecas espirituais, no momento depois que Jesus já havia retornado para o plano espiritual. Conta-nos Humberto de Campos, esse é o capítulo 35 do livro, do capítulo, se chama Sublime Renovação. Ele vai contar uma passagem de Tiago, uma situação de Tiago, filho de Alfeu, um dos que foram os discípulos de Jesus, que viveu com Jesus naquele período, que conviveu com ele, que viu ele curando os leprosos, ajudando os enfermos, orientando. E ali Tiago, naquele primeiro momento em que Pedro resolve se mudar para Jerusalém e ajudar aquelas pessoas a abrir a casa do caminho, Tiago o acompanha, saindo da região, né, de Nazaré, e vai trabalhar, e fala, não, vamos ver o que a gente pode fazer. Só que ele se incomoda com aquela situação por ver pessoas de má vida, pessoas doentes, e nos diz o texto que ele, que pretendia muitas das vezes, era uma pessoa que era muito habituada ao Velho Testamento, ele conhecia muito bem a lei antiga. O texto nos diz que ele pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, mas não tolerava os distúrbios daquela multidão. Muitas das vezes, quando ele encontrava Jesus conversando com eles, ele não fala do Humberto de Campos, que não seria justo, pensava o Tiago, aguardar o Senhor na quietude, no campo e na bênção da prece. Não seria melhor ficar num lugar onde Jesus pudesse me achar iluminado, realmente compreendendo a mensagem de amor que ele trouxe? E aí ele questionava, por que misturar com esses gentios? Por que se misturar com essa gente que não quer nada com nada? Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, e ele resolveu voltar para a região onde ele poderia viver naquele ambiente mais tranquilo, manter-se com o jejum, com alimentação mais natural, meditação, prece durante o dia. E assim ele faz durante 200 dias. Abandona as dificuldades da cidade grande, até porque ele via pessoas que levavam bebidas, pessoas que estavam indo para aquele ambiente e levando pessoas doentes, pessoas que aproveitavam daquela situação para extorquir. Isso é comum hoje em dia, a gente vê isso. Mas ele não queria mais ver aquilo não cabia dentro dele. Então ele retorna. E aí nos diz o Humberto de Campos, que o Tiago, depois desse período que ele estava lá, após os 200 dias, ele observa no céu, num dia que ele estava em oração, de joelho, uma luz que começava a brilhar, e vinha aumentando e se aproximando na direção dele. Quando ele consegue enxergar, é Jesus vindo em sua direção. E aí o texto tem um diálogo que eu vou relatar ele aqui. De joelhos ele interrompe a oração e acompanha aquela esfera que se aproxima, e daí a minutos, muito emotivo, ele reconhece o mestre. Era ele. A mesma túnica simples de sempre, os mesmos cabelos fartos a lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Por que melancolia? Porque as dores do mundo ainda estavam aqui, ainda estão aqui conosco. Nós não saímos dessa dor. O ato de felicidade que muitas das vezes nos transborda tem que ser ponderado para não virar a alegria, não passar para a ironia. Muitas das vezes nós não usarmos da nossa felicidade para denegrir, para diminuir aquele que está sofrendo. E aí Tiago espera, mas Jesus, como se não assinalasse a presença, caminha adiante deixando a retaguarda.
Imagina estar esperando Jesus e ele passar direto. Nem olhou para o lado. Imagina o desespero de Tiago nessa hora. Ele se levanta e vai correndo atrás de Jesus. Senhor, Senhor, aonde vais? E Jesus responde: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. Olha como Jesus ensina. Ele veio do plano espiritual, dava para ir direto em Jerusalém, mas ele precisava de trabalhador. Ele vai e desce lá do lado de Tiago, lá em Cafarnaum, distante de Jerusalém. E ali ele passa direto, não fala nada, só atravessa. E Tiago: Senhor, aonde vai? Preciso estar ainda hoje em Jerusalém, aonde companheiros nossos necessitam do meu concurso para o trabalho. Como Jesus poderia ajudar? Através do fortalecimento da coragem, da fé, renovando a esperança, aliviando as dores daqueles que estavam indo para os círculos romanos para enfrentar as feras que os devorariam. E aí ele questiona: e eu, mestre? Perguntou o apóstolo aflito: acaso não precisei de ti no caminho que te consagrasses à memória? Fiquei aqui orando por ti, não vem ao meu encontro? Tiago, disse Jesus, abençoando-lhe com o olhar: o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa de suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei os meus discípulos, os infortunados, os infortunados da terra, como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfacelente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Aquele que foge da luta não precisa de suprimento, não precisa ser aliviado. E a herança que nós colhemos muitas das vezes são os infortunados que estão ao nosso redor. Se a mesa é farta, partilha. Se o recurso está em sobra no bolso, partilha de uma maneira que for, que você não seja também daqui a pouco um dos necessitados. Porque o próprio Evangelho e Espiritismo vem nos dizer que a gente também não deve se entregar à mendicância, gerando um fardo, nos tornando um fardo para a sociedade. Nós devemos sim ajudar a sociedade. E continua o diálogo: mas Senhor, disseste que deveríamos conservar a elevação e a pureza. Sim, tornou o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-lo, a pureza e a elevação. Deve apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. É muito fácil, é ser árvore que somente dá flor. Já que eu não produzo nenhum fruto, ninguém vem ao meu pé me sujar, subir em mim. Ninguém vem ao meu pé me balançar, me chacoalhar. Muitas das vezes, às vezes nós usamos um bambu para derrubar uma manga, bater. Então talvez iremos apanhar, iremos sofrer. Iremos ao nosso pé ali ter sobre nossa copa pássaros voando o tempo todo. A podridão da fruta que cai no chão sobre os nossos pés. Então é isso que Jesus espera da gente. Aquele que dá o fruto, ele simplesmente não vai dar um fruto. Ele vai vivenciar aquela dificuldade de quem está indo ali colher, de quem está recebendo. É a empatia que hoje é trazido pela mídia. E aí o Tiago diz: Jesus continua triste. Tiago diz: não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? Nós não somos a luz do mundo, Senhor? E aí Jesus finaliza dizendo: entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade, da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Ali Jesus continua sua caminhada, acariciando Tiago, e ele fica parado e nos conta, Humberto de Campos, que no final daquele dia o Tiago já seguia
em jornada para Jerusalém também, parando no caminho em Nazaré, até aportar na casa do caminho, e nessas paradas ele ia fazendo o bem por aquelas pessoas que ele encontrava em sofrimento, acolhendo, ajudando, limpando. E nos fala que no final, quando Pedro à noite, em sua tarefa de socorro, entra numa determinada sala da casa do caminho, encontra Tiago debruçado sobre velha bacia de barro, lavando um ferimento e conversando bondoso aos pés dos infelizes. Então Jesus, ele faz isso com a gente. Ele nos chama, ele nos dá o alerta, passa por nós, mas sem fazer muito alvoroço, sem muitas das vezes gritar por nós, mas ele já nos fez esse chamado. Quando ele diz: vinde a mim, é o chamado que ele nos dá, nos reportando a não desistir, a continuar firmes na jornada, a abnegarmos-nos pelos outros, a aplicar aquilo que nós já conhecemos dentro de nós. Voltamos ao título: apliquemo-nos. Aplicar aquilo que a gente já carrega dentro da nossa consciência, que é o Evangelho, que é a mensagem de amor de Jesus, e que muitas das vezes nós vamos nos recordando em cada encontro que nós fazemos, em cada estudo, em cada leitura. É o chamado. Recordando Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, esse é um livrinho fininho que vale a pena ler também. Ali nós temos palestras de Kardec, nos grupos espíritas da cidade de León, de Bordeaux. E em uma dessas palestras ele fala o seguinte, peguei um trechinho dela: entre os que adotam as ideias espíritas, há, como bem sabeis, 3 categorias bem distintas. Todos nós que adotamos essa ideia espírita. Há 3 categorias. Quais são elas? Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Nós lemos, mais ou menos entendemos, mas não compreendemos. É quando Jesus dizia: vocês escutam, mas não ouvem, veem, mas não enxergam, com outros dizeres. Mas é a gente absorver o que a gente está lendo. Então, a primeira turma que está só na superficialidade. O segundo, os que percebem o alcance moral. A gente sabe o quanto que é benéfico, mas o aplicam aos outros e não a si mesmos. É o que a Emmanuel vem dizer, o que o Paulo vem mandar mensagem para Tito. Cuidado, porque às vezes você está só aplicando para o outro, não está servindo para você. E os terceiros, que são os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam para praticar sua moral. Estes, vós bem o sabeis, são os espíritas praticantes, os verdadeiros espíritas. Aqueles que muitas das vezes vão ouvir a fala de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Recordando o que Jesus queria dizer e assimilando com o que o Kardec vem falar, pegar esse jugo, o jugo é aquela peça que é colocada no boi para puxar o arado, uma peça dura de madeira, pesada. Com Jesus é leve, é suave. Então, carregar esse jugo de arrastar muitas das vezes aqueles que estão em dificuldade, de preparar a terra para que a boa nova possa frutificar, possa florescer, possa germinar. Esses são os praticantes do conhecimento que nós muitas das vezes estamos buscando. Nós que pedimos para estar aqui nesse momento, nós que pedimos essa oportunidade para fazer o melhor que nós pudéssemos dentro do nosso limite. Eu acho muito bacana, o que o Mário Cortella diz. Ele tem uma história muito interessante sobre a mãe dele, que ele fala que ela faz um macarrão para ele um dia, que ele chega para almoçar com ela, uma italiana, mas da forma mais simples, com o recurso que ela tem, que é só um macarrãozinho, prepara, faz o molho, alho e óleo, e ela pega um tomatinho cereja e pica ele no meio, fazendo de forma que ele vai abrir como uma flor,
e coloca em cima do macarrão, somente para dar mais brilho para aquele prato. Poderia simplesmente fazer o prato e está na panela, pode ir lá buscar. Não, ela vai e prepara o prato para ele e coloca o tomatinho. Capricho. Capricho. Às vezes a gente tem a capacidade de fazer, ele fala, olha, que é fazer o máximo que tem dentro do recurso que possui. Não nos é pedido para fazer além. Não nos é pedido para ir acima dos nossos limites, mas fazer dentro da nossa condição. Aí a gente vai lá no que o Paulo fala. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Que a gente aprenda a ser útil nas boas obras, nas coisas simples, para não sermos infrutuosos, para não estarmos aqui como ideias numa vitrine, somente brilhando, mas sem nenhum alimento enriquecedor para aqueles que necessitam, sem nenhum alimento que possa auxiliar na nutrição espiritual de quem está ao nosso lado. Sejamos ouvido, sejamos paciência, sejamos amor de diversas maneiras, com todos os tipos de pessoa, mesmo das mais difíceis. É dessas que muitas das vezes nós temos a maior dívida, porque elas que nos dão as maiores virtudes. É quando Paulo diz, né? Sou devedor dos gregos e dos romanos. Eram aqueles que apedrejaram ele, que expulsaram ele, quando ele quis falar de Jesus. É deles que eu tenho dívida, porque eles me ensinam a perdoar. Eles me ensinam a amá-los cada vez mais. Eles me expulsam, me apedrejam, não me querem bem. É desses que nós muitas vezes devemos. Recordamos o Divaldo que fala, não importa se eu tenho inimigos, se as pessoas são inimigas de mim. Eu que não posso ser inimigo de ninguém. Eu que não posso estar no caminho onde as pessoas não me queiram bem, por minhas atitudes. Então que a gente possa sempre refletir nisso e aplicar diariamente o que a gente já carrega dentro do coração.